3 e 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Podemos ver de que Deus proveu ao homem a vida eterna, para ele não perecer. Ainda versículo 36, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então, aquele que toma a atitude de perdido em seus pecados e crê no Filho, o Senhor Jesus Cristo, tem a vida eterna. Agora em capítulo 6, versículo 47. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Então temos uma única fonte. Quem crê em mim tem a vida eterna. No capítulo 10, de versículo 28, João 10, de 28, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então, aqueles que se apropriam da vida eterna hão de estar seguros, jamais vão se perder. Então, por mais alguns minutos, gostaríamos de chamar a sua atenção para este assunto sobre a vida eterna. Este é o assunto mais importante e a qual é tratado aqui, domingo após domingo. Porque o homem, nos seus pecados, o ser humano, ele se encontra numa situação que somente ouvindo a mensagem do Evangelho que ele vai descobrir esta verdade. O mundo, o diabo e tantas coisas que há nesta vida têm distraído o ser humano para ele não pensar sobre a vida eterna, para ele não pensar além desta vida aqui. Tantas coisas para ocupar o seu coração, para distrair, para ele não lembrar de que esse dia vai chegar. Como muitos pensam em muitos anos, mesmo pessoas já com idade, mas pensam em viver muitos dias aqui, como se nunca será o fim. Mas nós descobrimos na palavra de Deus que temos uma passagem só neste mundo aqui, uma vida só para vivermos aqui, e vamos para a eternidade. Como disse, algo que pessoas não têm se acordado para pensar, porque pensam somente nesta vida aqui, e olhando para os lados parece que tudo está bem, tudo está de bem, tudo está funcionando como quer. Mas a Bíblia nos descreve de que o ser humano, nos seus pecados, ele está morto espiritualmente. Como disse, somente a pessoa ouvindo a mensagem do Evangelho, ele vai descobrir esta verdade.
Você perguntando para alguém desconhecido sobre este assunto. Você já parou para pensar e aceitar isto de que você está morto espiritualmente? Ele vai zombar de você. Sim. Mas a Bíblia, a mensagem do Evangelho, ela quer despertar o pecador de que ele está morto espiritualmente. E se ele continuar assim, nos seus pecados, no seu caminho, como ele vai se encontrar na eternidade? Já perguntou isso para você? Se você ainda não tem a salvação da sua alma, não tem ainda o perdão dos seus pecados, não tem ainda a vida eterna a qual nós ouvimos, você se encontra morto espiritualmente. E a minha pergunta é para você: como você vai estar na eternidade? Como você vai viver na eternidade se se encontra morto espiritualmente? Meu amigo, gostaríamos de chamar a sua atenção hoje de noite para você pensar sobre o assunto, para você mesmo levar a sério este assunto. Mas eu estou morto espiritualmente, morto por causa dos meus pecados. Sim, morto. E você precisa de vida eterna. Os versículos que acabamos de ler hoje, e nem precisaria ler todos os versículos que li hoje. João capítulo 3, versículo 16, nos dá tudo aquilo que lemos hoje. E como nós lemos ali, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus sabe da condição do ser humano. E Deus sabe de que o homem está perdido em seus pecados. E de que ele há de entrar na morte eterna. Uma separação de Deus para sempre. E será morto espiritualmente. Mas nós queremos chamar a sua atenção hoje de noite de que Deus tem interesse em lhe dar vida eterna. Você tem vida para este mundo aqui, mas para a eternidade você não tem vida alguma. E nenhum ser humano, nenhum de nós podemos dar ou fabricar esta vida. Mas há uma pessoa que deu a sua própria vida para nos dar vida eterna. O Senhor Jesus Cristo, Ele está pronto esta noite para lhe dar vida eterna. Mas temos também o preço que custou para Ele, para que esta noite o pobre pecador, aquele que está morto espiritualmente, a qual o quanto este assunto, o assunto espiritual, o pecador não pode fazer nada. Mas Cristo já fez tudo. Sim, Cristo preparou uma obra completa. A obra para a nossa salvação. A salvação para a sua alma. Então, como nós lemos ali, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nele o pecador pode ter vida eterna. Quando ele sente a necessidade da vida eterna, quando ele se encontra perdido em seus pecados, quando ele se encontra naquela situação de um pobre miserável, no caminho para o inferno, em direção aos tormentos eternos, se morrer nos seus pecados,
estará perdido para todo sempre. Estará nas chamas do inferno. Nele encontra-se vida e vida eterna. Onde neste mundo o pecador não pode encontrar. Como já disse no início, o mundo é o contrário. Ele engana, ele ilude, para que as pessoas não venham pensar no assunto, para que pessoas não venham olhar para sua vida espiritual, mas só ocupam-se com as coisas desta vida aqui e se esquecem da eternidade que vem. Ela vem cedo ou tarde, mas ela vem. Será que todos aqui estão preparados para entrar na eternidade? Será que todos estão preparados para deixar este mundo aqui e ir para a eternidade? Muitos estão preparados para esta vida aqui. Muitos até têm dito por esses dias: eu já tenho feito uma grande economia para enfrentar 2016, porque não sei como vai ser o ano. Estão se preparando? Alguns já se prepararam, nem sabendo o que vai surgir pela frente. Mas para a eternidade. Este assunto eu nem tenho pensado. Este assunto nem tenho parado para pensar. Mas isto é mais lá para o fim da minha vida. Na minha velhice eu vou pensar no assunto. Que bom se hoje aqui uma criança, jovem, adulto, pensasse. Porque a sua alma está em jogo diante da eternidade. A sua alma precisa ser salva. A sua alma precisa de vida eterna. Ela clama por esta vida eterna, porque ela sabe a sua condição, de que está perdida nos seus pecados. Ela está em direção para cair no inferno a qualquer momento. Meu amigo, se acorde esta noite e lembre-se da sua alma que precisa também estar preparada para a eternidade. Não basta se preparar somente para esta vida aqui, mas se preparar para a eternidade. Porque a morte há de chegar e há de nos levar para a eternidade. E para onde você está indo? Para onde? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sim, Deus enviou o seu Filho a este mundo. Enviou o seu Filho a este mundo para morrer numa horrível cruz, para dar a sua vida lá naquela cruz, para preparar uma eterna salvação, para estar disponível ao pecador que crê nele pela fé, que aceita ele pela fé. Você quer vida eterna? Você quer estar preparado para a eternidade? Ou você tem pensado neste assunto? Como no início eu já perguntei, se você se encontra morto espiritualmente, é o que a Bíblia diz. Como você vai estar na eternidade? Como você se imagina na eternidade? Se você ainda não teve nenhuma experiência com Deus, ainda não teve nenhum momento quando descobriu de que em Cristo havia vida eterna, havia perdão, havia salvação, Ele sobre a cruz preparou uma eterna salvação para você. Você ainda nem chegou no ponto de que se interessou no assunto, incansavelmente procurou ter a certeza da salvação.
fica o assunto lá na eternidade. Lucas capítulo 16 fala-nos de um homem que não se preparou, nem pensou, mas eu tenho que vida neste mundo, mas eu tenho tudo. Ele não tinha nada para a eternidade. Quando abriu os seus olhos, o que tinha para ele lá? Será que tinha os seus bens lá? Não. Será que tinha as melhores roupas que ele se vestia aqui? Não. Será que lá tinha todo tipo de divertimento que ele se divertia aqui? Não. Não. Não havia nada para ele lá, a não ser um lugar de chamas eternas, um lugar de trevas exteriores, um lugar de que não havia uma gota para refrescar a sua língua, um lugar de clamor eterno. Lá ele se encontrava na mesma condição, morto, sim, morte eterna. Então isso é para você pensar. Sim, é para você examinar-se a si mesmo. Não deixar a morte lhe apanhar na mesma condição que se encontra. Se você não tem Cristo aqui, você não terá Cristo na eternidade. Se você não tem vida eterna, não terá vida eterna lá com Cristo. Mesmo você sendo eterno, eterno para viver eternamente, mas não tem vida eterna para habitar no céu, na felicidade eterna. Mas podemos ver aqui uma obra completa. Podemos ver uma pessoa interessada nesse assunto. Uma pessoa que se deu a si mesmo em preço de redenção por todos nós. Alguém que deu a sua vida para nos dar vida eterna, para que você, pela fé, possa ter a vida que vai lhe conduzir para o céu. Sim. Todo aquele que nele crê não pereça. Aquele que crê nele, não haverá possibilidade alguma de perecer. Não. Por quê? Porque tem a vida. Não tem possibilidade alguma de alguém perecer, de alguém entrar no inferno, quando ele se apropria do grande Salvador, quando ele é arrependido dos seus pecados, deposita a sua fé, a sua confiança em Cristo para a salvação. Ele obtém-se no ato da vida eterna, da salvação, que é oferecida gratuitamente ao pecador. Nós lemos também, em versículo 36, aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Tem aquele que não crê no Filho, não tem a vida eterna. Tem o pecador, não crendo em Cristo. Ele está perdido para enfrentar o castigo eterno. Será que isto não lhe preocupa? Você sem Cristo, sem a salvação, sem uma certeza da vida eterna, sem nenhum momento na sua vida, uma experiência inesquecível, quando se encontrou perdido em seus pecados, quando confiou em Cristo para a salvação. Quantos aqui precisam ser salvos? Crianças, homens, adultos. Quantos aqui que necessitam?
Não é algo para você ficar pensando em eu vou pensar no assunto mais tarde. Não é um assunto de deixar para amanhã. Hoje é o dia aceitável. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o momento em que você pode decidir o assunto. Hoje é o momento que o pecador pode resolver esse grande problema diante de Deus. Então, aquele que não crê no Filho não tem a vida. Se você ainda não creu no Filho, se você não creu naquele que é o autor da salvação, se você ainda não creu, não recebeu Ele como Salvador, você não tem a vida eterna. E o que lemos? E a ira de Deus permanece sobre mim. Então, talvez a sua vida aqui no mundo está tudo tranquilo. Mas, meu amigo, diante de Deus, você não está nada bem. Não está. Acende uma luz vermelha para você esta noite. Você está em perigo. A ira de Deus permanece sobre você. Você fechando os olhos aqui, há de cair em tormento. Eu não queria ficar nem um minuto no seu lugar. Não queria. Porque você partindo deste mundo aqui, há de abrir os seus olhos. Aonde aquele homem em Lucas capítulo 16 abriu. Isto deve lhe preocupar. Isto deve levar você a tomar uma atitude. Deve você levar a sério este assunto. Mas a minha alma precisa ser salva. A minha alma precisa desta salvação. E que grande responsabilidade você tem diante de Deus. Saber de que você pode ser salvo gratuitamente. Saber de que alguém deu a sua vida na cruz, derramou o seu precioso sangue para lhe dar o perdão, a certeza da vida eterna. E que nele foi cobrado. Ele enfrentou a ira de Deus, que descarregou sobre ele, por causa dos meus pecados, por causa dos seus pecados. Quantos que aí fora estão pagando para chegar um dia no céu? Coitados. Mas você sabe da verdade do Evangelho. Você sabe de que você tomando este passo para a salvação, você pode ser salvo. Mas qual a sua atitude? Qual o seu interesse neste assunto? Será que há de continuar assim como está? Será que vai permanecer ainda nos seus pecados? No caminho largo que o fim é a perdição eterna? Será que você vai continuar vivendo assim? Para muitas pessoas, a morte chegou. E ele teve uma surpresa grande, entrando na eternidade. Meu amigo, não queremos isto para você. Não. Por isso que o Evangelho é pregado.
Por isso você é convidado para ouvir a mensagem do Evangelho, para tomar uma atitude. Deus quer que todos os homens se salvem. Deus quer que você seja salvo, para estar livre da condenação, para estar livre da dor. Mas nós lemos, na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. A palavra de Deus aponta-nos para Cristo. Ela leva o pecador a conhecer esta pessoa que tem a vida eterna. Todo aquele que crê em mim tem a vida eterna. Que maravilha! Que ânimo, que alegria para cada pessoa salva, que pode voltar e lembrar daquele dia inesquecível na sua vida, quando creu, quando recebeu esta pessoa. E ele diz: quem crê em mim tem a vida eterna. Será que você quer esta alegria? Esta certeza, mas de um dia poder dizer: eu creio nele, para a salvação da minha alma. Eu depositei a minha fé unicamente nesta pessoa que morreu por mim, morreu pelos meus pecados sobre a cruz. Ele sofreu, o justo, por mim o injusto, para levar-me a Deus. Meu amigo, que bom se todos aqui pudessem desfrutar desta certeza da salvação. E Ele também que nos dá a garantia. Ele mesmo disse: e dou-lhes a vida eterna. E dou-lhes a vida eterna. Ele está dando a vida eterna. E não é que pessoas não querem. Pessoas preferem se sacrificar, preferem pagar, preferem viver a vida aqui se gastando. E não querem o maior presente da parte de Deus, a vida eterna. Ele mesmo disse que deu a sua vida para nos dar a vida eterna. E aquele que possui a vida eterna, jamais ninguém há de tirar das suas mãos. Ninguém mais há de poder resgatar estes que Ele já resgatou com o seu precioso sangue. Esses que Ele já comprou, não com dinheiro, como Pedro fala, nem com o ouro deste mundo, mas com o seu precioso sangue. Que pessoas aqui venham também a ter a vida eterna. E lembre-se, meu amigo, da sua condição espiritualmente. Não é uma condição boa, não. Você precisa de vida eterna. Vida que se encontra na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele oferece gratuitamente. Ele diz: dou-lhe a vida eterna. Dou-lhe a vida eterna. Que você venha esta noite recebê-lo como Salvador e terá a vida eterna. Oramos.